E no vídeo de hoje nós vamos ensinar como instalar e configurar uma VPN com o T-Scale. Isso permitirá que você possa fazer a manutenção do seu full node Bitcoin com muito mais segurança e de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Então fique com a gente e assista o nosso conteúdo. Muito bem, pessoal. Vamos ver então como é que a gente instala e usa o aplicativo de VPN Tailscale. Vamos primeiro então abrir aqui o nosso navegador e acessar a página Tailscale. O próximo passo que nós temos que fazer é, logicamente, dar o login ou, se você não tiver a sua conta, você cria a sua conta. Vamos apertar então esse botãozinho aqui, o Try for Free. Então eu posso me conectar com uma dessas contas. Vou me conectar com a do próprio Google. Então nós já estamos aí conectados. Então veja que o smartphone, o iPhone já tem uma conexão. Mas vocês vão ver depois como é que a gente faz essa instalação no smartphone. Então, como vocês estão vendo aqui, eu preciso baixar o software para o Windows. Então é o Windows 10 ou posterior. Então eu posso pular essa introdução, ou então eu copio aqui o link e faço o download do software. Concluído o download, vou então agora executar o programa para fazer o setup. Vou fechar então agora essa janela. E agora eu preciso autorizar essa máquina a entrar na VPN. Então eu clico aqui, pego esse íconezinho, faço o login. Então está aqui, a máquina já está com o seu cadastramento realizado. Então vocês estão vendo, nós temos duas máquinas, ou melhor, um smartphone e a máquina. Essa está conectada e o smartphone ainda não me conectei. Vamos então agora ver como é que é feito a instalação no seu node, no seu full node ou no seu servidor caseiro, como a gente pode chamar. Bom, então eu abrirei aqui, vou para a parte de download. Vamos escolher aqui o Linux. E o mais fácil é você copiar esse comando e colar no seu servidor. Ou se você quiser fazer uma instalação manual, aí você escolhe qual tipo, né, de sabor aí de Linux que você esteja usando. Então tem para quase todos aqui, só você escolher. Particularmente eu prefiro essa opção aqui. Então vamos proceder à instalação. Antes de você fazer a instalação do Tailscale dentro do seu full node, ou no caso nós estamos usando o seu servidor Umbrel, eu recomendo 3 passos. Primeiro, você dê um stop no serviço do Umbrel. Ele irá parar todos os aplicativos, seu node vai estar indisponível enquanto isso. Depois, você faz um upgrade e um update no seu sistema operacional do Ubuntu. Se tiver tudo atualizado, você pode prosseguir com a instalação. Mas se houver alguma atualização, principalmente kernel, é bom que você faça um reboot. Quando você der um reboot, geralmente o Umbrel ele carrega automaticamente. Então, quando você voltar, faça novamente o stop do Umbrel, dê mais um check para ver se o sistema está atualizado e aí você instala o Tailscale. Então vamos fazer esses procedimentos. Pronto, então vocês viram que agora o Umbrel parou todos os aplicativos.
Vamos então prosseguir para o nosso update e upgrade do sistema operacional. Então, como vocês podem ter visto, o sistema está atualizado, então não é necessário dar um reboot. Porém, se você tiver que dar um reboot, você tem que, quando retornar até o terminal, novamente dar um stop no Umbrel. E repetir o teste só para certificar que está tudo atualizado. Vamos partir agora para a instalação do Tailscale. Então, a instalação foi terminada. Vamos então agora rodar o aplicativo para poder ele se conectar na VPN, que é este comando que eu estou iluminando aqui abaixo. Então, vamos fazer o start do Tailscale no servidor. Bom, então agora nós temos que autenticar essa máquina para que ela se inclua na VPN das suas outras máquinas. Então será uma rede fechada. Vamos então copiar esta URL e colar lá no navegador. Então, como pode ser observado, já estamos com esta máquina conectada ao Tailscale. Após o seu servidor ter sido autenticado, aqui vem a mensagem que ele está participando da rede VPN agora. Vamos então restartar o nosso Umbrel. E agora vamos acessar ao servidor Umbrel para ver se está tudo correto. Então, como vocês podem ver, o acesso está correto, sem problemas no servidor. Existe a possibilidade de você instalar o Tailscale pela própria loja de aplicativos do Umbrel. Vou mostrar aqui aonde ele se encontra. Então está aqui, nós temos o próprio Tailscale dentro da loja de aplicativos. Porém, eu não recomendo que vocês instalem ele a partir da loja, porque ele se ficará integrado à parte do Docker do próprio Umbrel. Então, quando você por acaso fizer alguma alteração, tiver que derrubar o serviço do Umbrel, você também vai perder a conexão da VPN. Então, é por isso que eu recomendo, e alguns outros administradores de nodes também fazem dessa maneira, em que você instale o Tailscale por fora do Umbrel. Exatamente, se acontecer alguma coisa, você ainda tem o acesso remoto por SSH ao teu servidor full node, correto? Vamos ver agora como é que é a instalação do Tailscale no telefone, no smartphone. Então a gente vai lá na loja, pode ser Google Play ou a própria loja da Apple. Então tá aí, você pede para fazer a instalação é rápida, está feita. Vamos começar, aí ele fala a questão de privacidade, tudo bem, aceitar as notificações, também podemos ir. E agora sim, vamos instalar a VPN. Para isso ele vai te levar para você permitir essa instalação de VPN no iPhone. Então é só automático, bota a sua cara ali que já, ou aí digital, né, que já está pronto e habilitado. Então vamos iniciar agora um login para exatamente adicionar o smartphone lá na VPN, lá na rede privada que você tem. Então tá aí, rapidinho, já está adicionado e você mostra aí a informação de IP, se você quiser abrir para ver mais alguma informação, pode acessar pela aquele nome, né, do iPhone, ou iPhone-detribo também. Então é bem facinho. Uma coisa que eu sempre faço, eu deixo desabilitado para economizar energia. Então se deixar ele ligado, ele vai consumir um bocado de energia do seu iPhone ou do seu smartphone.
Bom, vamos lá, vamos ver, fazer um testezinho. Vamos me conectar. Esperar um pouquinho, ele entrou, então tá aí as máquinas. Então o servidor full node é o Maloca. Então eu vou acessar pelo iPhone a parte de administração do Umbrel. Então eu vou abrir aqui o navegador, coloco ali o nome, tá? Não precisa da porta, só o nome para ir já direto. Coloco a minha senha. Para bem me lembrar. Então tá aí. Já estamos acessando no formato do smartphone o nosso full node. Então aí a gente vê a parte de memória, de RAM, de storage, como a gente veria dentro do desktop. Então vocês estão vendo ali do lado, tem duas atualizações para ser feita, do Light Node e Light Terminal. Vamos experimentar aqui fazer essa atualização do Light Terminal. Então ele está fazendo o update, pronto, está pronto aí. Então viu que é uma mão na roda, você não precisa abrir SSH, já está uma rede fechada e segura para você poder usar e administrar seu full node. Tá? Então abrir aí agora a página aí do Lightning, né? Do aplicativo da Lightning. Então você pode fazer quase tudo, né? Até pode dar um SSH do seu iPhone ou do seu Samsung Android. Então deixamos desconectado e aí está pronto. E agora que eu vou mostrar mais uma dica, né, que tem no Tailscale. Então vocês vão ver que é a parte do Exit Node. Então você pode usar um node que esteja em outra rede para fazer o acesso da internet. Basta quando subir ele colocar aquela tagzinha ali, né? Então primeiro eu vou dar um down. Então tá vendo esse servidor Numbiquara, é um servidor que está nos Estados Unidos. E agora no up eu coloco o Advertise Exit Node. Ele dá uma mensagem aí dizendo a questão do forge, né, de roteamento. Então já dá até a página se precisar ajustar. Na maioria das vezes não precisa ajustar, mas se for o caso, aí você vai lá, dá uma lida ali no help dele. Mas basicamente é copiar aquelas 3 linhazinhas que tem ali, que vai ativar o seu roteamento. Então, no caso aí do Ubuntu, eu uso a primeira opção ali de cima. Tem mais algumas outras informações, mas é se você quiser coisas mais avançadas. Então, vamos copiar as linhas, como ele fala, para fazer essa alteração. Então, vou primeiro confirmar se eu uso aquele mesmo formato ali. Então, lá, sysctl.d, é o formato do que a gente vai precisar mesmo e o que ele recomenda. Então é só copiar o comando e colar, que ele já vai alterando o arquivo de configuração. Então aí habilitou o roteamento do IPv4 e do IPv6. E agora você vai aplicar essas configurações, ou seja, vai ficar valendo. Então agora a máquina está pronta. Então é só dar o comando. E agora tem mais um detalhezinho que você tem que fazer. Vamos primeiro dar uma verificada aqui, ó. Você vai usar esse MyIP para ver qual IP que a gente está conectado. Então o IP do Brasil. Mas antes tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que vai lá no editar e vai ter que habilitar essa flagzinha, senão o servidor ainda não deixa sair. Então, mais uma camadinha de segurança que eles colocam. Então presta atenção que muitas vezes pode ficar batendo cabeça e não é esse problema. Então vamos fazer o teste agora. Então tá aí o IP todo o Brasil, e agora eu vou ativar lá ele repare que tem aí, ó, Allow Network, Local Network. Se você estiver fazendo acesso remoto, é melhor habilitar, senão você vai perder conexão. Então tá aí, agora estou lá com o IP dos Estados Unidos, já mostrou aí o IP versão 6. Vamos pegar um outro aqui que mostra o IPv4.
Vou ver aqui uma IP, vamos ver, tem um outro aqui que é melhor. Vamos ver esse aqui, ó, da IPv4 e IPv6. Então, IPv6 e o IPv4 daquela máquina que está nos Estados Unidos. Então isso aí também é uma boa quando você quiser fazer algum teste e tiver, logicamente, um servidor. Aí eu desativei, então vou dar um refresh aí para vocês verem que eu vou voltar para o IP do Brasil. Vou dar um enter aqui. Pronto, IP do Brasil. Então é isso aí. Mais uma coisinha a mais que a gente pode também usar deles lá. Então é isso aí. Se gostaram, deixe o seu like e se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço a todos.